Educação do corpo, educação emocional, educação intelectual e educação social. Esses foram os temas livres dos nossos 4 últimos programas. Tudo para demonstrar que sim, esses tipos de educação formam um conjunto que denominamos educação integral do espírito, uma vez que, de alguma forma, sempre e totalmente, todas as nossas vivências, todas as vivências como espíritos encarnados, acabam sendo incorporadas ao patrimônio espiritual. Mas falta um tipo de educação para nós fecharmos essa série, que ainda não foi falado, que é justamente o mais importante. Os benfeitores espirituais nos ensinam de que nada valem as qualidades e os valores das 4 áreas já citadas se o indivíduo não conseguir se desenvolver moralmente. Se ele não conseguir adquirir e cultivar as virtudes do caráter. Por isso que nós vemos atualmente tantas pessoas instruídas, inteligentes, cultas, de status social elevado e de péssima conduta. Baseado na França de meados do século XIX, Kardec já alertava, ressaltava, que se os pais educadores dedicassem à educação moral a mesma atenção e esforço que são dedicados à instrução, à educação formal, o mundo sofreria uma transformação extraordinária, para melhor, obviamente, que nós estamos falando. Com menos egoísmo, menos orgulho, com mais solidariedade, tolerância e amor ao próximo, haveria menos guerras, menos crimes, menos miséria moral e por aí afora. Nós também compartilhamos desta ideia, desta firme convicção, exposta inclusive aqui, programas atrás, de que fora da educação não há salvação. Se nós queremos um Brasil melhor, um mundo melhor, nós temos que investir na reforma do caráter dos homens. Atenção, portanto, instrução de qualidade para todos é importante, mas só ela não basta. É preciso mais, é preciso educar a alma. Estamos iniciando o Diálogo Espírita de hoje. Prezados amigos, nosso tempo livre de hoje, nós já falamos nos 4 últimos programas sobre educação física, educação do corpo, né? Saúde, os cuidados com a saúde, os vícios, atividade física. Depois nós falamos sobre educação emocional, o controle, por exemplo, da raiva, da ansiedade, a depressão, os sentimentos destrutivos. Depois nós analisamos a educação intelectual ou instrução. E por fim, no programa último, a educação social, exercício de cidadania, educação no trânsito, política, ecológica, etc. E hoje nós chegamos ao último desses tópicos, dos 5 tópicos referentes à educação do espírito integral, como nós denominamos, que é a educação moral, e é a mais importante de todas. Já que esses 4 tipos, de uma maneira ou de outra, acabam sempre desembocando no espírito imortal. É ele que assimila todas as experiências positivas ou negativas vivenciadas pelo espírito encarnado. Então eu aqui estou na companhia do Gilberto Tomás e do Carlos Augusto Parchen e vamos desdobrar aí, trocar em miúdos essa temática que, como disse, o aspecto moral é o que mais interessa para o espírito. Aliás, já mencionei isso na abertura. Uma pergunta simples para vocês, então. Como que os atos morais bons ou ruins, positivos ou negativos, refletem-se no espírito imortal? Bem, nós podemos nos reportar ao perispírito e aquilo que André Luiz nos trouxe a respeito da subdivisão do perispírito.
onde o espírito, pelo seu pensamento, gera o corpo mental. E esta interação com o meio gera o corpo perispiritual. Se nós analisarmos que o corpo mental é fruto do nosso pensamento, fruto daquilo que nós pensamos, é bem fácil para nós concebermos que o fruto do pensamento, que é o corpo, deva sofrer diretamente os efeitos desse pensamento. Os nossos atos morais, bons ou ruins, eles se refletem pela expressão do pensamento no nosso corpo mental, no nosso corpo perispiritual, o que acaba mostrando a nossa aura, o nosso registro energético para os espíritos, para aquelas pessoas que têm sensibilidade e atraindo para nós as energias correspondentes, sejam elas boas, sejam elas ruins. Sem sombra de dúvida, o ato moral, o pensamento ligado à moral, é um dos grandes fatores de estabelecimento da relação do espírito com outros espíritos e com a própria natureza. Quer fazer alguma acréscimo? Eu quero, e até em função do que o Parchin colocou, eu penso que o nosso atraso moral é exatamente em função disso, porque ele fica gravado e é algo tão forte, porque os nossos pensamentos, geralmente são pensamentos assim de baixo teor vibratório ainda, né? E isso reflete nos nossos desejos que acabam se transformando em ações, né? Então há necessidade de controle do pensamento para que o corpo mental, então, não fixe isso no espírito, né? Tem que educar, então, educar pensamento. Educar pensamento. Né? Já falou em educação dos sentimentos, mas é. aqui é mais específico sobre educação e é difícil, mas de é pensamento, educação do pensamento. porque, como o Gilberto disse, realmente o pensamento é a raiz dos atos. Pensa-se, né? E depois passa-se, deseja-se, pensa-se e ação. age-se, né? Então, antes de eu avançar um pouquinho mais, Parchin e Gilberto, como é que, já que a gente está falando em imortalidade do espírito, a gente fala em lei de causa e efeito, em karma, e diz que a pessoa tem que agir bem, agir corretamente em relação ao seu semelhante, em relação à vida como um todo, ser uma, enfim, procurar desenvolver virtudes e combater vícios. Como é que isso passa de uma vida para outra, de uma reencarnação para outra? O indivíduo que cultiva muito ódio, rancor, sentimentos de vingança ou desonestidade, enfim, tudo aquilo que a gente sabe muito bem o que é imoral, como é que isso se aglutina? Vocês já falaram, né? Como é que reflete no mental e que, portanto, é a faculdade principal do espírito, mas como é que fica isso de uma vida para outra e vai punir o indivíduo, por exemplo? Ele vai ter que pagar isso aí porque lá atrás ele foi uma pessoa má. Simples assim. Eu acho que seria interessante a gente voltar a essa imagem do corpo mental. Nós podemos dizer que os nossos atos plasmam no corpo mental, não é? Porque o Gilberto colocou bem, os pensamentos levam aos atos, não é? O desejo leva aos atos. Esses atos, esses desejos, esse pensamento, ele plasma no nosso corpo mental, no perispírito, como se fosse uma máscara, como se fosse um revestimento que tem exatamente aquilo que nós pensamos. E que, portanto, esse revestimento, ele é levado para a encarnação seguinte, vai fazer parte da nossa aprovação, da nossa encarnação, limpar esse revestimento até poder liberar aquele diamante que Deus colocou dentro de nós, que é o espírito imortal, puro e com capacidade de ser perfectível. Não é? Mas podemos comparar assim, é como se criássemos uma crosta, como se criássemos uma imagem ao nosso redor que registra tudo aquilo que fizemos de bom e de ruim e que ao reencarnarmos transportamos para dentro da próxima encarnação. E a grande dificuldade, Wilson Parchin, eu imagino também, que essa vibração, então, através do pensamento, ela é bem complexa porque é diferente daquele ato instintivo. Que eu sei que para subir uma escada eu tenho que dar um passo após o outro, é instinto. Agora, pensamento não, você tem que trazer, então, toda uma bagagem que você já teve, para nós que somos espíritas, né? Sabemos, em tese, do porquê das nossas ações. Agora, imagina para quem não é, para quem nunca teve essa percepção disso que nós estamos colocando agora, de corpo mental, perispírito. Então, os pensamentos realmente são muito complicados. E como diz Joana de Ângeles, né, e outros estudiosos, a ciência também já comprovou isso, que temos de 60 a 70 mil pensamentos por dia. Muito embora, logicamente, que a maioria a gente não lembra. Então, vê como é complicado, em termos de crescimento moral, o pensamento. A gente lembra, né,
Eu acho que esse conjunto de informação que o indivíduo vai incorporando, até no começo ele é difícil, você tem que fazer realmente usando a razão, força de vontade. O que é a educação? Segundo Kardec, é o conjunto de hábitos adquiridos, né? Ou seja, ele vai ter que transformar em hábitos as pequenas iniciativas, as boas iniciativas, repetir, e essas experiências, sabe-se que às vezes não é questão de repetir diariamente, uma semana, um mês, várias encarnações. Sim. Porque muitas vezes alguma coisa que não se transformou em automatismo na sua essência espiritual, na próxima reencarnação ele pode cair de novo. Só que ele não está muito firme, muito consolidado aquele princípio de prática. A partir de um certo momento, para resumir, ele vai fazer o bem por instinto. Ele já está tão bem, ele não pensa mais em fazer o bem. Nós temos essa dificuldade, temos que pensar, será que eu vou ajudar o fulano? Será que compensa? O meu custo-benefício, o que eu vou sacrificar para fazer um bem para uma certa pessoa? Olha o que eu vou perder isso, quanto que eu vou gastar, tempo, não sei o quê. O indivíduo, quando é bom, já é bom, ele é elevado, espírito elevado, ele não pensa mais nele, ele vai pensar primeiro no próximo, no bem do próximo. Ele faz espontaneamente. Agora, até chegar a esse ponto, estamos longe. Normalmente, a maioria de nós está bastante longe, né? Eu só queria completar ali, o Parchin falou sobre inclusive citou ali a atmosfera psíquica do indivíduo, do corpo mental e tal. Então a gente lembra do perispírito. Para os médiuns videntes que vêm, seja perispírito, seja o mental que o antecede e preside, segundo André Luiz, a formação do perispírito, né? Vem primeiro o mental, mas de qualquer maneira existe uma coisa que se denomina de aura. Há alguns estudiosos que separam dois tipos de aura. Uma que reflete mais, são emanações do corpo físico, e que emanam as condições de saúde ou doença, né, que pode ser percebida, e a outra que é aquela mais duradoura, que faz parte do espírito. Porque o espírito encarnado também tem aura, e o espírito encarnado também tem aura, mas são talvez, eu não sei, não sou o maior entendido do assunto, mas talvez sejam duas camadas sobrepostas. Uma se refere mais ao corpo bioplasmático, né, ou corpo físico, e a outra mais à aura espiritual. Então o perispírito, para essas pessoas maldosas, segundo os videntes, né, Gilberto e Parchin, a visão que se tem é de um perispírito escuro, denso, pesado. E isso, quando ele desencarnar, ele já vai ter muita dificuldade, inclusive no processo desencarnatório, é isso? Isso mesmo, né? Kardec valorizava tanto essa questão do pensamento, os espíritos que orientaram, que ele tem aquele axioma de vigiar e orar. Quer dizer, vigiar e orar para quê? Para controlar o pensamento, né? Para não deixar ele vagando. E aquele registro que eu usei, a imagem aí da crosta, é exatamente isso. À medida que temos maus pensamentos e maus atos, essa crosta vai ficando opaca, ela vai ficando escura, ela vai ficando irregular. Isso é perceptível pelos espíritos e pelos videntes. Ao contrário, essa facilidade de quem já é bom é que nós vamos tornando isso mais transparente, menos grosseiro, isso, mais delineado, com mais beleza. E a beleza se reflete no ato sempre, né? Não estamos falando do corpo, a beleza da alma, atitudes, que tem que ser construída. Né? E essa leveza do perispírito facilita a desencarnação. Obviamente, a vida já agora, tudo fica melhor. Quando a gente começa a se desfazer de tudo que é inútil, tudo que é pernicioso ao nosso corpo, às nossas emoções, à nossa conduta como cidadão reencarnado e principalmente no aspecto intelectual, né? Procurando aprimorar, torná-lo mais iluminado, aprendendo mais, aumentando o cabedal de conhecimentos e principalmente no aspecto moral, que segundo os espíritos é o que mais importa. É o salvo-conduto para um bem-estar feliz no pós-morte, mais do que intelectual, mais do que inteligência, mais do que cultura, é o aspecto moral. Muito bem, nós vamos para um intervalinho rápido com os nossos apoiadores culturais e voltamos já em seguida. A Casa Editora O Clarim divulga há mais de um século a luz e o conhecimento da doutrina espírita com valioso conteúdo, de belíssimos romances a esclarecedoras obras doutrinárias. Conheça, divulgue e compartilhe a lucidez do Espiritismo. Casa Editora O Clarim.
Acesse www.oclarim.com.br. As encadernações da revista Ser Espírita, um acervo para o presente e para o futuro. As encadernações da revista Ser Espírita organizam e protegem os resultados do estudo e das interpretações mais recentes sobre os princípios fundamentais da doutrina espírita, à luz da filosofia, da ciência e da religião. Cada encadernação contém 6 edições, das 30 unidades publicadas até o momento. Você agora pode adquirir a coleção da revista Ser Espírita, contatando www.livrariaserespirita.com.br. Estamos de volta com o nosso tema livre, falando sobre educação moral e a importância disso para o espírito, para a alma do ser humano. Eu vou fazer aqui rapidamente um apanhado, coisinhas que a gente observa e pensa assim e pode listar, né? Em que os maus atos, os maus hábitos morais atinge mais de imediato para quem, inclusive, está encarnado aqui. Prejudicam a saúde, as relações pessoais, provoca a perda da paz íntima, causa diversos desconfortos psíquicos e emocionais, induz a novas atitudes, né, nocivas, estimulam as tendências negativas que trazemos de vidas passadas, que estão lá adormecidas muitas vezes, e que a gente recebe o verniz da educação e vamos levando ali, de repente aquilo aflora tudo de novo, aquelas coisas de brutalidade, de instinto. Reforçam hábitos, podem levar à criminalidade, etc. Bem, como vocês definiam, então, chegando até esse ponto, educação moral? Bom, nós podemos, do ponto de vista objetivo do próprio espírito, a educação moral é exatamente aquela que organiza e traduz a forma correta de agir perante a natureza e perante seu semelhante. Ou seja, aquilo que se espera do ser ético, do ser amoroso, do ser bom. E para isso nós sempre temos que usar o paradigma, né? O que é bom, o que é ruim. Senão fica bastante difícil nós percebermos. E se não, em qualquer coisa, nós temos que isso é bom ou é ruim, é melhor ou pior, a partir de um patamar. Nós temos 2 patamares muito claros. O primeiro, a nossa consciência, que muitas vezes nós adormecemos e a escondemos, sabemos escondê-la bem. Mas a segunda não tem erro, é aquilo que o Cristo trouxe, não é? Que é a lei de amor. E principalmente aquela máxima, fazer ao outro apenas aquilo que eu aceito que façam para mim. Se eu tomar esse paradigma, eu vou saber o que é certo Não tem erro, e o que é né? errado. Não tem erro. Não tem. Se você se colocar na posição do próximo e perguntar com sinceridade, se você estivesse no lugar dele, o que é certo e o que é errado, você dificilmente vai errar. É isso? E é chegado o momento de analisar o custo-benefício de cada ação. E eu penso também que, para que isso se consiga, é necessário que se encontre esse ponto de equilíbrio entre razão e sentimento. Porque a gente age muito pelo sentimento, às vezes deixando um pouco a razão de lado. Então tem que ter esse ponto de equilíbrio e com certeza a gente talvez até consiga se colocar no lugar do outro. Nós temos aqui um comentário que eu queria puxar com vocês, Gilberto e Parchin. O Evangelho segundo o Espiritismo diz o seguinte, ó: no indivíduo que pensa e comete o mal, o progresso está todo por fazer. Naquele que pensa e se contém, está a meio caminho andado. E naquele que nem cogita do mal, pratica o bem automaticamente. O progresso está, por assim dizer, completo, ao menos naquele aspecto. É isso que a gente vinha comentando até aqui. Agora eu queria também aproveitar, fazer uma leitura de 2 questões do Livro dos Espíritos. Ok? Então, na questão 644, a pergunta é a seguinte: para certos homens, o meio onde se acham colocados não representa a causa primária de muitos vícios e crimes? Resposta: sim, mas ainda aí há uma prova que o espírito escolheu quando em liberdade, levado pelo desejo de expor-se à tentação para ter o mérito da resistência. E a questão seguinte, Kardec insiste: quando o homem se acha, de certo modo, mergulhado na atmosfera do vício, o mal não se lhe torna um arrastamento quase irresistível? E a resposta: arrastamento sim, irresistível não. Porquanto, mesmo dentro da atmosfera do vício, com grandes virtudes,
com grandes virtudes, às vezes deparas. São espíritos que tiveram a força de resistir e que, ao mesmo tempo, receberam a missão de exercer boa influência sobre os seus semelhantes. Gostaria que vocês detalhassem isso aí. Bom, nós podemos analisar com 2 aspectos. Primeiro, claro, já ficou colocado muito bem pelos espíritos, o arrastamento nunca é irresistível. O meio tem uma influência extremamente forte. Mas nós temos 2 situações. A pessoa que está no meio, oriundo, atraído pela energia extremamente negativa dela, e esse terá muita dificuldade em superá-la, e por certo isso faz parte da sua aprovação, faz parte da sua missão, e aquele que vem como prova e como missão de ajudar os que estão dentro daquele meio. Esse terá maior facilidade para superar essa influência, este meio que, com as suas energias, tende a induzir a pessoa ao errar. Seja num caso, seja no outro, sempre dependerá da vontade da pessoa. E nós temos exemplos assim, incríveis, de pessoas que deveriam estar no caminho do vício e estão lá, ajudando e salvando pessoas. Ao passo que outras que caem nesse meio e praticamente se entregam a ele sem nada resistir. Depende sim da vontade de cada um, porque o livre-arbítrio é insuperável e nós podemos superar as provas, por mais difíceis que sejam. Pois é, Gilberto, enfatizando um pouquinho mais esse aspecto aí que eu julgo de maior importância. Muitos sociólogos, muitos estudiosos das ciências sociais, eles alegam que a economia tinha que mudar, o sistema, às vezes, o regime político, o sistema de governo e tal, porque a miséria, a criminalidade é fruto da própria condição social, o camarada, a criança, né? E depois a criança, o adolescente vai crescendo e convivendo com o crime, por exemplo, vamos dar um exemplo bem claro aqui. Em relação às favelas, aos morros cariocas, por exemplo, hoje em dia é o assunto do dia, né? E a gente sabe que, como o Pacho colocou, há aquelas exceções, onde às vezes aquela criança, ela tem aquela força de vontade contra tudo e contra todos, e ela não se deixa vencer, não se deixa levar pela criminalidade. Ela resiste a tudo e se torna um verdadeiro exemplo, se forma às vezes numa faculdade, se torna um artista, praticam esportes, se destacam de maneira positiva. Até porque você tocou num ponto bem interessante. Nesses locais, dos morros, você falou que é a ordem do dia no Rio, às vezes a pessoa não tem a mínima condição de viver em outro local, se sujeita a tudo isso num meio terrível e consegue se superar. Então, força de vontade, determinação, sabendo que vai ter... Fé em Deus. Fé em Deus, vai ter uma recompensa. recompensa. E calado, porque não pode abrir a boca, né? Então tem que lutar contra tudo e contra todos. Eu acho que é um ganho, olha, muito grande mesmo para esse tipo de espírito estar nessa situação. O meio é complicado, mas a gente pode também sair dele sem se envolver muito. Só para encerrar aqui, eu queria, de passagem, citar ainda a questão 630 do Livro dos Espíritos, que fala sobre a distinção entre o bem e o mal. Bem é tudo que se aproxima e mal é tudo que se afasta da lei de Deus. A 636, a responsabilidade relativa ao grau de conhecimento que o indivíduo tem. 642, não basta fazer o mal, é preciso fazer o bem. E a última, 643, só o egoísta é incapaz de fazer algum tipo de bem. Para nossa reflexão, para nosso estudo, está lá no Livro dos Espíritos. Prezados amigos, segue o nosso programa aí com os demais quadros. Olá amigos, tudo bem? Estamos aqui novamente no nosso quadro Espiritismo Responde e para responder a pergunta que nos foi enviada. Uma pergunta até muito interessante, por sinal. É o seguinte: se tivermos muita fé e fizermos uma promessa, poderemos conseguir a graça pedida? Depende. Nós sabemos que a fé, né, aliada à oração, ela tem uma força muito grande, né, para nos ajudar naquilo que nós precisamos. Agora, não sejamos também enganados, né? Porque nós sabemos que somente através da fé, por maior que ela seja, para que nós possamos alcançar a nossa graça, isso seria acreditar em milagres. E nós, espíritas, sabemos que milagres eles não existem, né?
Então, muito mais do que fé e oração, tem que ter determinação, força de vontade, coragem para ir em busca daquilo que você almeja. Então, nós perdemos muito tempo imaginando que Deus, Jesus, os bons espíritos estarão nos dando a devida atenção através desse tipo de fé. Repito, por mais verdadeira que ela seja. Mas é uma fé cega, desprovida de boas intenções. É aquele momento em que nós nos concentramos, geralmente no final da noite, antes de dormir, e pedimos fervorosamente por alguma coisa, sem, no entanto, ter feito nada para que tenhamos esse merecimento. Então, a partir do momento que nós invocamos a nossa fé, através da oração, nós devemos ser sinceros primeiro para conosco mesmo, né? Entendendo que todo esforço, toda vontade é uma virtude que deve ser praticada constantemente e não somente na hora do desespero. Isso também é muito importante. Por que não pedir com fé? Não fazer uma oração para aquilo que nós precisamos no nosso dia a dia em todos os momentos? E geralmente isso acontece só na hora do desespero, como foi dito, né? Sem falar também que todo pedido de ajuda vai depender fundamentalmente do nosso merecimento, das nossas atitudes durante os nossos dias, e não das nossas vontades através da nossa oração. Nós sabemos aquilo que nós merecemos ou não, sejamos sinceros. Não adianta pedirmos coisas absurdas sabendo que nós não temos merecimento para tal. Então nós não podemos ficar imaginando que tudo de errado ou de ruim que acontece seja algo de negativo. Não é. Nós temos que entender isso também. Se alguma coisa de errado, alguma coisa de mal, que nos incomoda, pensemos ver pelo outro lado. Talvez isso seja um benefício de alguma coisa que esteja errada e que nós tenhamos sim que consertar e não querer que Deus nos ajude e atenda os nossos pedidos sem o merecimento. E às vezes os nossos pedidos nada mais são do que necessidades básicas, situações necessárias ao nosso crescimento. E, portanto, não seria justo solicitar ajuda para resolver o problema de imediato, mas sim solicitar ajuda para que nós tenhamos, repito, força, determinação, coragem para não desistir, entendendo aquilo que está acontecendo. Aí sim, esse pedido de ajuda, esse é fundamental para que possamos superar as nossas dificuldades. Então Deus sabe de todos os nossos problemas e nunca vai nos abandonar. Nós temos que ter noção disso, nós só lembramos de Deus quando a situação está complicada. Deus nunca nos abandona. E é o que nós pensamos ao contrário. E às vezes, então, criamos um outro problema, imaginando estar resolvendo um, através do comprometimento de alguma coisa que não é necessária. Vejam só, isso é interessante. Criamos um outro problema pedindo alguma coisa que não é necessária, que nós sabemos que não vamos ter o merecimento. Portanto, pensemos, analisemos bem, antes de ficarmos pedindo coisas inúteis, pedindo milagre, pedindo que alguma coisa aconteça, sem analisarmos a situação. Sabemos exatamente se aquilo é necessário ou se aquilo é uma provação, uma expiação, que nós precisamos passar por isso para podermos alcançar a nossa evolução. Portanto, amigos, repito, a oração seguida da fé verdadeira é importantíssimo, mas nem sempre ou quase nunca é algo que vai ser alcançado, porque milagres para nós espíritas não existem. Portanto, pensemos, analisemos antes de perder o nosso tempo pedindo coisas absurdas para que Deus, os bons espíritos, ou Jesus, o nosso mestre, nos atenda, ok? Agradecemos a todos que nos enviam perguntas e continuem enviando para que nós possamos respondê-las à luz da doutrina espírita. Fiquem todos na paz de Deus. A editora Espírita O Clarim é uma das mais antigas e respeitadas do país. Um de seus últimos lançamentos é Ultrassom da Alma, Roteiro para a Renovação, de José Luiz Condota. Perguntas e casos reais da vivência psiquiátrica, escavando as angústias mais profundas do espírito detentor dos sentimentos. Pedidos para oclarim@oclarim.com.br, telefone 16 33 82 1066 ou através do Clube do Livro Espírita em Curitiba, adpr@adpr.org.br e telefone 41 3278 0961.